dominical. Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que o Senhor, meu Deus, aleluia, continua com cada um de nós, fortalecendo, Senhor, meu Deus, o nosso ser, abençoando, Senhor, meu Deus, aleluia, a todos que aqui estiverem e que vão, Senhor, meu Deus, aleluia, a comer, vão aprender mais de Ti e da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, abençoa este povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem algumas dos irmãos, das irmãs que louvam, que me ajudam a louvar o Senhor com os hinos da harpa? Trezentos e quatro. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Pode começar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada
também o hino de número 212. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam. Aleluia. Nesse refrão fala: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Aleluia. Eu quero estar com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para A grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos baixa impoluta. Certa que a vitória alcançará.
Somente 2 mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Às vezes até fica sem fôlego usando essa máscara, mas Deus vai nos dar vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, se tratando referente à nossa lição, tem algumas revistas que já estão em nosso poder. Alguns irmãos que solicitaram e quiserem pegar a sua, pode pegar comigo, tá? Logo após eu passar a mensagem para o nosso pastor, eu vou estar ali do lado ali distribuindo essas revistas. Então eu quero convidar os irmãos para nos colocarmos de pé, para nós fazermos o introdutório desta lição. Graças a Deus. Eu vou estar lendo, como os irmãos ainda não estão com a revista, eu vou ler e os irmãos somente acompanham, tá bom? Lição de número 5, o título da lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O texto áureo é o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46, verso 1. A verdade aplicada à segurança do povo de Deus. Desculpe, irmãos. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O objetivo dessa lição é destacar a proteção do Senhor e, segundo, apresentar as características da cidade de Deus. Em terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. O texto de referência está em Salmo de número 46, versos de número 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Salmo de número 46, a partir do verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela natureza, pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nesse momento já quero devolver a palavra para o nosso pastor, que estará dando a sequência na lição, tá bem? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis os irmãos vos assentar, graças a Deus. Nós também queremos cumprimentar os nossos queridos irmãos que nos assistem através da nossa transmissão nos seus lares, assim também como todos os nossos queridos irmãos e amigos internautas de outras partes, que o Senhor nosso Deus vos abençoe. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós adentrarmos a mensagem desta noite através da nossa revista, o nosso irmão Alisson até já disse aí a respeito das revistas. E eu gostaria de pedir aos irmãos que aqueles irmãos que fizeram o vosso pedido da revista, irmãos, não mude a sua concepção. E você pegue a sua revista. Nós estamos hoje já estudando a nossa 5ª lição, né? Já na revista desse trimestre. Eu peço aos irmãos para atentar para isto, porque, meus irmãos, nós sacrificamos aí para acertar as nossas revistas de trimestres atrás, e havíamos conseguido.
de tal forma que nós estamos agora devendo apenas essas revistas aqui. E talvez o irmão vai dizer, já está na 5ª mensagem, eu não vou pegar não. Se o irmão ou a irmã não pegar, irmãos, isso nos levará de novo para o vermelho. Então eu acredito que a revista, por termos já passado aí 5 mensagens, não é então que o irmão deixe de possuí-la, até porque nós vamos ter um conteúdo conosco para as necessidades futuras de alguma pesquisa, quando o irmão desejar falar a respeito do livro de Salmos, nós estamos estudando, né, ou melhor, os Salmos, né? Então os irmãos possam pegar a sua revista. Se você não pode hoje acertar, não tem problema, mas que o irmão procure atentar para isso, ajudar, irmãos, porque a falar das dificuldades financeiras da igreja não é necessário. Os irmãos sabem que, em decorrência do momento, irmãos, houve uma queda brusca mesmo nos rendimentos de tais, da maneira como nós agimos, através dos dízimos, ofertas, nós não tivemos cultos. Então, se faz necessário a gente esclarecer isso aos irmãos. Eu sei que não estão todos aqui, mas muitos outros nos ouvem, né? E à medida do possível, nós vamos estar discorrendo as mensagens desta revista, como é o caso de hoje, né? Nós estamos aqui para falarmos, então, sobre esse tema. O irmão Alisson vai estar passando aí uma maneira de que a revista chegue à mão dos irmãos que presentes estão e que solicitaram a sua revista, possa, então, pegá-la e depois acertar com a nossa tesouraria da nossa EBD. Meus amados irmãos, nós estaremos discorrendo nesta oportunidade sobre um tema muito importante que vem aí subtraído do Salmo de número 46. E o escritor deu então um tema celebrando a segurança do povo de Deus. Nós, irmãos, por todo um tempo, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, nós vamos sempre necessitar de que Deus seja por nós. É evidente que em muitos momentos, irmãos, essa necessidade ela pode, então, ser de uma forma diferenciada, né? Em que, às vezes, há momentos que nós, se Deus não for por nós, nós não podemos fazer nada, né? E por que não dizermos exatamente no momento como que o mundo está vivendo, irmãos? Porque os irmãos, talvez da minha idade aqui, irmãos, eu acho que nunca convivi com um momento desta natureza, né? Em que nós tivéssemos aí conhecimento de que uma coisa como a que está acontecendo e que o mundo está, então, vivendo nesta hora, irmãos, a gente tem a lembrança, né? Porque pelo que eu sei, nós nunca vimos essa necessidade de deixarmos de vir para a igreja. Nós nunca vimos uma necessidade de ver aqui cada pessoa usando a sua máscara, né? Por quê, irmãos? Parece que não houve até então, mas agora houve, e por haver essa necessidade, o que está por detrás, né? Nós não precisamos nos deter nas devidas explicações, porque toda pessoa está sabendo o que está ocorrendo, né? Nós temos sido grandemente privilegiados, abençoados, irmãos, em nossa cidade, e esperamos que Deus continue nos abençoando, nos guardando, né, irmãos? Mesmo que haja comentários que 70% aí até dizendo os brasileiros contrairão esta doença, né?
mas que o sangue do Cordeiro, nosso Salvador, nosso Senhor, repreenda, irmãos, isso que estão se falando. Nós vamos continuar orando a Deus para que o Senhor nos guarde, nos abençoa, nos priva de sermos contados dentre essas pesquisas que ainda estão se falando e comentando. Aleluias. Mas, irmãos, atualmente nós estamos num quadro de nos ver, de nos enxergar como pessoas, irmãos, indefesas, pessoas que estamos todos numa grande dependência da segurança, da presença de Deus para conosco. Aleluias. Porque os esforços são bons, é necessário, sim, eu acredito. E nós estamos lutando de todas as formas, de todas as maneiras, para que, irmãos, não chegue a nós. Mas da forma como se diz e explica, no momento como nós estamos vivendo, contrair esse vírus, onde ele existe, irmão, praticamente a pessoa fica na total dependência da guarda, da proteção, da segurança de Deus. Aleluias, porque uma voltinha que ele dê, ele pode voltar, então, doente e um portador deste vírus, em lugares aonde a coisa está desta forma. Tanto é que se uma família adquire, os outros já vão imediatamente ser, então, observados, passar por exames para que ver se não já, então, é mais um que contraiu. Aleluia. Mas nós, irmãos, procuramos vivenciar aquilo que não por causa desse momento, por causa desse vírus, aleluia, irmão, não, porque nós, desde quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, eu tenho a plena convicção e posso dizer que todos nós, nossos joelhos, por quantas vezes se dobram, irmãos, talvez diariamente, e dentre as nossas súplicas, as nossas orações, está lá Deus ouvindo o quanto nós rogamos pela sua misericórdia, o quanto nós rogamos pela sua proteção, aleluias. Portanto, irmãos, celebrando a segurança do povo de Deus. O salmista, no capítulo 46 de Salmos, ele então vai expressar a sua confiança, a sua comunhão para com Deus. E nós não somos diferentes, aleluias. Vamos aí à parte das nossas revistas, nós vamos estar acompanhando, pegando, evidentemente, pelo tempo que nós temos, partes, porque não dá para segui-la de forma íntegra por causa do nosso tempo, aleluias. Mas, meus irmãos, olha, a proteção e as ameaças que ocorrem ao longo da vida também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Aleluia. É praticamente, irmãos, o que nós acabamos de dizer. Irmãos, eu digo que eu não vi, eu nunca vi mesmo, no tempo que eu existo, a situação como a gente está declarando, nesta noite, conforme nós acabamos de ver. O quanto o homem com seus projetos facilmente, irmãos, jogado por terra a sua inteligência, o seu saber, o seu espírito vamos dizer, de orgulho, de altivez, aleluias, como muitas vezes ele pensa que isso não acontece. Os irmãos sabem que há tantos projetos humanos, e às vezes que adentram há anos para frente,
em que o homem está sempre procurando desenvolver, né? Segundo a gente tem conhecimento, o Japão, por exemplo, que é um país de muitas calamidades a nível de maremotos, né? E às vezes provocam até tremores de terras. Irmãos, a ciência dos japoneses, segundo já ouvimos dizer, eles têm a capacidade de construir prédios, né, sobre molas que poderá então trazer um livramento para estes momentos. Mas, irmãos, tudo bem, vamos dizer que sejam eles bem-sucedidos, mas e quando surgiu esse outro agora? Eles estavam preparados, né? Então, Deus, irmãos, Ele é Senhor de toda a sabedoria, Ele controla, Ele é, então, o legislador máximo que fez esse planeta, que fez todo, e ele não abre mão do seu senhorio. O homem pode desenvolver os seus projetos, mas ele, na sua integridade, do seu poder, que o cerca e ele irmãos, ele vai desenvolver formas e maneiras para que a sua palavra se cumpra. Aleluias. E nós louvamos a Deus porque nós entendemos isto. Entendemos isto. No meio de tudo que está acontecendo, nós, como pessoas que cremos e acreditamos na Bíblia Sagrada, irmãos, nós também estamos claramente entendendo que isto são sinais preditos pelo nosso Salvador. Sinais estes que nos mostra e deixa claro que a sua vinda, ela está cada vez mais se aproximando por causa daquilo que nós temos, como Ele próprio, o Senhor, então, demonstrou. Nós precisamos ficarmos desesperados? Vamos ficar amedrontados, irmãos? Não, irmãos. Nós vamos ficar descansados no nosso Deus. Aleluias. Confiado no nosso Deus. Aleluias. Porque, irmãos, Deus conhece a necessidade da sua igreja nesta última hora, para representar aquilo, irmãos, através do que Ele deixou, que é a palavra dEle, a igreja estar falando nesta hora, a igreja estar atuando nesta hora. Aleluias. Então nós temos uma concepção diferenciada de quem não deu crédito até hoje a esta palavra. Aleluias. Enquanto muitos podem estar preocupados, será que eu estou preparado? Será que é como os crentes realmente falam? Vai acontecer? Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. A mensagem da igreja é de que Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja nesta terra. Aleluia. Então, diante da fragilidade humana, da incapacidade humana, como nós estamos assistindo, irmãos, nós como igreja estamos, aleluia, certos e cientes de que Deus está falando com a humanidade, Ele está procurando alertar a humanidade, que não há como a humanidade escapar daquilo que Ele vai fazer acontecer para que tudo se cumpra. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Então, veja os irmãos, vamos ver aqui o tópico 1, 2 da nossa revista, vai dizer, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. O que será refúgio, né? Como que Deus é o nosso refúgio? Irmãos, vejam bem, a primeira estratégia
para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigarem. Irmãos, Deus como refúgio é a coisa simples de nós entendermos. Refúgio, irmãos, é um lugar de segurança, um lugar onde, então, você se vê livre, você se vê protegido, você se vê seguro. Aleluias. Então, veja que qualquer um de nós, se você está andando pela rua, ou você está em algum lugar e você vê armar-se uma tempestade, uma chuva que vai se aproximar, se você não quer molhar daquela chuva, você vai ter que procurar um refúgio. E um lugar bom de se estar seria dentro de uma casa, não é mesmo, irmãos? Aleluias. Se nós vemos um perigo, irmãos, logo vem na sua mente: eu preciso de um lugar para minha segurança, porque senão eu vou ser alvejado. Glórias a Deus. Então, irmãos, Deus como refúgio, Ele é isto. Ele é isto. Aleluia. Agora mesmo, para onde escorrer desse vírus? O povo prega uma só observação, uma só mensagem: fique dentro de casa. Fique dentro da tua casa. Tá. Agora os irmãos têm assistido como é que está o momento. Pessoas, pais de famílias, pensam assim: eu ficar dentro da minha casa, aqui nós estamos padecendo necessidade. Aqui dentro da minha casa eu não ganho dinheiro para trazer o alimento para mim e para minha família. Os irmãos sentem a dificuldade que é. Mas segundo o que eles dizem, a casa, dentro da casa é o refúgio mais seguro. Porém, um refúgio, irmãos, completamente difícil de você dizer: aqui eu estou seguro. É só se fosse um isolamento quase que 100%. Aqui ninguém sai e ninguém entra, até que passe a calamidade. Mas ninguém estava preparado para essa calamidade. Ninguém se preparou. E os irmãos estão assistindo aí a aflição. Quem tem que trabalhar como um empresário, que vê seu ganha-pão fechado, irmãos, entra um desespero. Então, irmãos, logo a casa tornou-se um refúgio parcial, porém não total. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus é para nós o nosso alto refúgio, aleluias. Citou aqui na palavra de Deus um exemplo das cidades de refúgio, aleluias. Quando então as heranças foram distribuídas às 12 tribos de Israel, aos levitas, irmãos, eles teriam então cidades, mas dentre as cidades, 6 cidades se criaram para ser cidades chamadas. Estas cidades serão cidades de refúgio. Quais eram então as pessoas que deveriam habitar aquelas cidades de refúgio? Aleluias. Sabe quem, irmãos? Aquelas pessoas que morriam. Vamos ler aqui as referências, por favor. Números 35, vamos ler, só para os irmãos entenderem direitinho. Nós vamos ler
Números 35, aleluias, e o verso 6 e 7. Veja o que vai então nos dizer aí dentro da palavra de Deus. Das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. Aleluia. Irmãos, nessas cidades de refúgio, irmãos, aquelas pessoas que com elas acontecia um tipo de morte de alguém por perto, ou que estava ao seu lado, mas que ele não matou por querer. Por querer. A cidade de refúgio era um lugar de proteção para aquelas pessoas com quem alguém que estava com ele morria. E às vezes, irmãos, ele dava ali o seu parecer e o juiz julgava e dizia, não, ele não vai ser morto, ele vai ser levado para a cidade de refúgio. Como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. O irmão, quem é pedreiro aqui? Tem algum pedreiro aqui nosso? Irmão Cristiano? Uma benção, hein, irmão Cristiano? Irmão Cristiano é pedreiro. Vamos dizer que ele estivesse trabalhando com alguém que o ajudava como um servente. E esse servente vai aqui numa construção, o irmão Cristiano trabalhando lá em cima, né? Fazendo algum determinado trabalho lá, alguma coisa escapava de lá e descia e acertava a pessoa do servente lá embaixo, a sua cabeça, trazendo um traumatismo craniano. Fim das contas, essa pessoa morria. O irmão Cristiano era o culpado de tudo? Não, ele não era visto como culpado. Foi um acidente. Um acidente. Então, irmãos, essa pessoa, ela não merecia passar pelo processo da morte. Ao ser julgada, conforme, então, aquilo que houve, o caso, por exemplo, o irmão Cristiano seria levado para a cidade de refúgio, até que fosse julgado e comprovado. Quando morria o sacerdote daqueles dias, irmãos, ele tinha direito até de voltar para trás. Aleluia. Mas enquanto ali também estivesse, o lugar de seguro dele, lugar de proteção, era a cidade de refúgio. Se saísse dali ou fosse visto em outro lugar, poderia até ser morto. Então veja os irmãos, que assim como a cidade de refúgio guardava, protegia aquela pessoa, irmãos, pensa para nós o que significa o refúgio em Deus. Aleluias. O fato de nós confiarmos em Deus. Aleluias. Irmãos, e é triste, porque muitas das vezes eu vejo Deus estar agindo e atuando, irmãos, por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa do espírito exaltativo dos seres humanos, dos nossos governantes, de muitas pessoas que acham, irmãos, que Deus não é empecilho para os seus projetos. Eles querem fazer da forma como pretendem fazer. E a Bíblia vai dizer para nós que este Deus é um Deus que tanto ele eleva como ele abate. E os irmãos têm visto, irmãos, se nós acompanharmos como o Senhor tem trabalhado e procurado mostrar que ele está atuando em cima desse quesito. O homem precisa de estar adorando
a Deus, louvando a Deus. Por que que nós estamos assistindo a dificuldade, irmãos, de governo se completarem o teu tempo de governo no seu tempo de direito, por causa daquilo que se descobrem, por causa daquilo que eles pregam. Aleluias. Nós vimos uma mudança de governo no nosso país, irmãos, que alguém que não teve dinheiro para fazer nenhum tipo de campanha, herdou a faixa presidencial do nosso país, por causa do que se pregavam. Ideias que levaram o povo a acreditar que dentre os que existiam era o de melhor. Porque muitas das vezes, irmãos, pessoas se erguem e desprezam os estatutos de Deus. De que forma? Pela a sua composição de pensamentos e de como vai trabalhar uma campanha. Fere os princípios bíblicos, dizendo que se eu for e estar lá na frente da nossa nação, isso aqui vai acontecer, isto aqui não será problema. Irmãos, e o povo sabe, e ouve, e sabe entender as coisas. Somos pais de famílias, temos filhas, temos filhos, que, queiram ou não, irmãos, a constituição mais elevada e exaltada de uma nação está na prioridade de vivermos uma vida que nos identifica com Deus. E muitos que lutaram por voltar, tiveram as suas oportunidades de voltar, hoje, na verdade, em nosso país, até nas cadeias estão. Foram presos, saíram da cadeira de honra, de glória, de número 1 da nação, para habitar cadeias e prisões. O que é isso? É o abater-se de Deus. Porque, irmãos, Deus nunca deixará, aleluia, de atuar dentro daquilo que Ele é e que Ele deseja para o homem. Mas, às vezes, os homens, então, complicam a situação. Aleluia. E desprezam Deus como um refúgio, como sua segurança. E hoje nós estamos assistindo muitas mudanças nesse mundo em que nós estamos vivendo. Irmãos, e eu digo uma coisa. Às vezes eu paro para pensar. A gente é pastor, irmãos, e muitas das vezes os irmãos não sabem. Os irmãos não têm compromisso com o que às vezes nós temos como pastores. E às vezes, irmãos, na calada da noite, orando ou acorda, nós começamos a pensar. E às vezes muitas das vezes a gente olha para a igreja e a gente fica preocupado. Parece que naquela linha de pensamentos Deus vai mostrando, gente, mas parece que precisava estar diferente a igreja do Senhor. Precisava de ter mais alegria, mais disposição, mais desejo da igreja em participar, em comparecer aos cultos, em atuar na obra do Senhor. Parece que, meu Deus, como pode? O que está acontecendo? E a gente para por aí. Mas, de repente, irmão, o Espírito de Deus nos leva a dizer, meu Deus, como que o Senhor vai resolver essa questão? E muitas das vezes, irmãos, o que eu pensei, e até falo, algumas pessoas já me ouviram dizer, eu chego ao ponto de dizer, olha, eu não sei, mas parece que avivar a igreja nesses dias, nesse tempo, não é os congressos, não são as festividades, que se faz aí num prazo de um final de semana, sexta, sábado ou domingo. Isso parece que não quer mais. Olha, trazer a igreja para o seio do templo, para adorarmos a Deus, como uma responsabilidade. Eu sou um adorador, eu sou um membro da igreja, eu vou então a assumir a minha posição. Irmãos, parece que isso nós não vamos ver mais.
Porque o pregador aqui é canela de fogo, ele vai andar de um lado para o outro, vai pular para cima, vai haver profecias, línguas estranhas. Parece que não, a gente para também, na linha de pensamento também não vai acontecer. E eu cheguei a um ponto, irmãos, muitas das vezes, de dizer isso para muitas pessoas. Eu falei, só Deus, quando trouxer, aleluia, o seu juízo. Só quando ele começar a mexer em áreas, em coisas, aleluias, que a pessoa vai se ver tão pequenininho, sem ter para onde fugir, sem ter para onde correr, é que ele vai entender que ele precisa de Deus. E nós estamos assistindo. Aí se pergunta, pastor, e qual vai ser o resultado de tudo isso? E a igreja então vai virar 100% presente, assídua. Os irmãos vão glorificar a Deus por ser pessoas eleitas de Deus, chamadas por Deus. Será que isso vai acontecer? Irmãos, acho que ainda não. Gostaria muito, mas acho que ainda não. Porque se ficar Catalão do jeito que está, e nós queremos, porque a dor, a tristeza é muito grande, todos sabem como se despede uma pessoa que passa por isto, não tem um velório, não tem um adeus, não tem um beijo que se quer de despedida, não tem nada. Quem está passando por isso, irmãos, pensa muito diferente de como muitos aqui ainda, ao invés de estar já na presença de Deus, adorando a Deus, gratos a Deus, porque ainda não chegou e não há de chegar, irmãos, talvez esqueça logo. Esqueça logo. Vai, teve, mas eu, graças a Deus, de boa, passei de boa. E às vezes não vão honrar a Deus de forma que seja pela gratidão. Pela gratidão, eu vou adorar a Deus, é grato, porque não sucedeu nada comigo. Talvez não, irmãos, talvez vai passar como que nos dias de Noé mesmo, vamos tocar a vida do jeito que estava. Aleluias. Muitos às vezes ignoram quando nos ouvem dizer isto, Se espera, por exemplo, que a igreja poderia superlotar de pessoas não crentes, que estão aí fora dizendo os crentes estar certo. Eles pregam mensagens dessa natureza, que realmente vai chegar um momento que Cristo vai voltar, e isso é um sinal de Deus, eu vou para a igreja. Será que vamos ver isto? Esse lugar não caber mais, ter que quebrarmos paredes, crescer os templos. Tomara que fosse. Tomara que fosse. Mas quando a calamidade passar, veremos o resultado de tudo isso como um sinal de Deus. Agora, meus irmãos, se lermos Apocalipse, etapa por etapa, aí, naqueles dias, muitos, mas muitos irão em pranto, em lamentos, chorarem por essa oportunidade. Chorarem, sabe por quê, irmãos? Porque quem lê Apocalipse sabe que isso que estamos passando é um grão de arroz, em se comparar a uma montanha de destruições, o tamanho que será, então, irmãos, a destruição para com este planeta. Em suma, quando será que aquele que já sabe e conhece que tudo isso virá, terá respaldo por suas atitudes de cristão? Aleluia. As pessoas que deveriam pregar e trabalhar para Deus nessa última hora, tentando ganhar almas, e não ficasse aí como que passou, nada para mim, então muda. Irmãos, a coisa é muito séria.
Mas que não seja assim, que as pessoas não esperem ou não percam a sua oportunidade, aleluias, em tempos de necessidade tão grande, de agradecermos a este Deus por Ele ser o nosso alto refúgio. Refúgio. Aleluias, porque nós temos um pensamento de pessoas que servimos a Deus e a nossa vida está nas suas mãos. Aleluias. Ele é capaz de nos proteger, de nos guardar, aleluias, em meio a tudo. E na hora certa, quando Ele disser, agora você vem para estar aqui comigo, Ele pode também, de qualquer forma, nos chamar. Mas nós partiremos abençoados, compromissados com este Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um pouquinho. Nós vamos terminar, na verdade, 7h30, 8h15. É isso, né? 8h45. Já é 20h30, tem só mais 15 minutos. Eita. Irmãos, Deus é a nossa fortaleza. Aleluias. Irmãos, vai dizer aí, aleluias, que nos tempos, por exemplo, do Velho Testamento, como se protegiam as cidades. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Aí Davi fez isso nas cidades aí por onde ele reinou. Aleluias, para quê? Para que aqueles muros, portões, torres servissem, irmãos, de empecilho aos inimigos, que tudo aquilo pudesse então trazer uma melhor proteção aos moradores daquelas cidades. Então, eles investiam muito nesse tipo de segurança. Aí vai dizer, olha, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Aleluias. E nós temos, irmãos, por exemplo, neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, aleluia, nós precisamos, com confiança, confiarmos em nosso Deus. Em nosso Deus. Aleluias. Aleluia. Veja, meus irmãos, quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza. Os irmãos entenderam? Então, veja bem, se lá no Antigo Testamento as cidades, ou até hoje os governos se preparam para se protegerem os seus povos, suas nações, com armamentos modernos e tudo que parece ser dizendo, aqui ninguém invade nós, ninguém vem porque nós somos fortes, temos uma fortaleza imbatível. Irmãos, nós vamos dizer que no fundo, é Deus a nossa fortaleza. Aleluia. Hoje, irmãos, não é diferente, você não tem que dormir com a porta da sua casa aberta. Você vai dormir, você verifica, está trancada? Está. Aleluias. Por quê? Você tem que se proteger, procurar se proteger. Aleluia. Mas no fundo, a nossa fortaleza real, verdadeira, única, melhor, provém de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos andar um pouquinho mais. Socorro bem presente na angústia. Aleluias. Irmãos, angústias, essa palavra angústias, veja alguns dos derivados desta palavra. Seria dificuldade, aperto, aflição,
Glórias a Deus. Essas são adjetivos da palavra angústia. Bendito o nome do Senhor. Se nós bem entendermos, irmãos, nós podemos ser alcançados facilmente por um espírito de angústia, que também é a dificuldade, aperto, aflição, né? São coisas contínuas, parece que na frente do nosso caminho, da nossa vida nesta terra. Mas precisamos de entender, irmãos, que para tudo isso, Deus é o nosso ajudador, glória a Deus. Nós temos Deus como refúgio, Deus como fortaleza e Deus na hora da angústia. Então imagine você como deixar de crermos em Deus, como deixar ou romper esta comunhão com Deus. Em tempos, irmãos, que tudo isso aqui está de uma forma alcançando e atingindo a maior parte da humanidade, por se tratar de tempos difíceis como que nós estamos vivendo. Diversos tipos de sofrimentos, contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia, nos tempos de aflição, tribulações, na adversidade. Aleluias. Irmãos, se nós olharmos para os exemplos bíblicos, de quem confia em Deus, a gente vai pensar assim: quando é que eu vou me explodir? Eu seguro, e parece que tudo está indo cada vez para mais complicações. Irmãos, se nós atentarmos para os exemplos bíblicos e ver como que Deus trabalhou em momentos difíceis na vida de muitos dos nossos irmãos, nós precisamos de acreditar em Deus. Às vezes o comportamento das nossas reações diante dos momentos difíceis, irmãos, deixa muito a desejar. Tem pessoas que ele não suporta ser provado. Ele murmura tanto, ele às vezes fere tanto o Espírito de Deus, e nós como cristãos precisamos de suportar, precisamos de entender. Deixa o tempo passar, eu sirvo ao meu Deus. Foi como a provação de Jó, por exemplo. Ele não achava ninguém que pensava como ele. Tudo que chegava, olha, você deve, confesse o seu pecado, isso só pode ser uma maldição, que atraiu pelas suas faltas a ti. E ele não, irmãos, ele dizia desde o princípio: não, se nu eu vim, nu eu voltarei, Deus seja louvado. Eu sei que por fim o meu Redentor há de se erguer, eu sei que ele vive. Ele tinha aquela confiança. E não sabendo Jó que por detrás estava Deus e Satanás numa batalha pelo testemunho e pela fidelidade daquele moço, daquele homem. Final das contas, tudo, irmão, Deus esclareceu. E ele foi exaltado, aleluias, para que todos soubessem que ele era compromissado e fiel para com Deus. Quando nós vimos, por exemplo, os 3 jovens hebreus lá diante da estátua de Nabucodonosor, em que, ao ouvir o tocar dos instrumentos, eles teriam que curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles preferem e fecham um acordo e dizer: nós não vamos dobrar, porque nós temos compromisso com Deus, com o nosso Deus. Aleluia. A fornalha de fogo que destruiria eles, como destruiu os soldados que os foram lançar lá dentro, do lado de fora, irmãos, estava lá, aos olhos deles. Falou: se nós então desafiarmos a ordem de Nabucodonosor, é a fornalha para nós, mas nós não vamos obedecê-lo.
levado perante o rei os entrevista, o pergunta, mas é do vosso propósito não adorar a minha imagem? Irmão, o que eles vão dizer? Eles vão dizer de forma firme, determinada: saiba, ó rei, que nós não adoraremos a sua imagem. E tem mais: o Deus que nós servimos há de nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo ardente. Quer dizer, irmãos, se Deus ia livrar ou não, eles ainda não sabiam, porque ainda não tinha ido para a fornalha, mas na convicção deles, eles disseram e Deus ouviu. E certamente Deus disse: é uma verdade, eles estão determinados, e Nabucodonosor vai lançá-los mesmo na fornalha de fogo. Como lançou, irmão? Só que quando lançou, a providência de Deus estava lá. Um momento angustiante, lá no último instante, é que Deus foi se manifestar. Quando tudo parecia, acabou, queimou, foram cremados, vai ficar só a cinza. E a Bíblia vai dizer que da vossa cabeça nem sequer um fio de cabelo queimou. Porque a presença de Deus estava lá, presente, assim foi. Então, irmãos, com Daniel na cova dos leões, e há muitos outros exemplos. Então, a capacidade de vivenciarmos momentos de dificuldade, de tribulações, irmãos, também nos é necessário, muitas das vezes, entender que podem ser as provações de Deus para nos erguer, para nos abençoar. Porque não há lições maiores, irmãos, a serem aprendidas em termos de experiências com Deus nas adversidades. Nas adversidades. Quem mais pode amar a Deus, quem mais pode entender quem é Deus, é os que mais sofrem nesta terra e esperam com paciência e ver o trabalhar de Deus. Porque nosso Deus é um Deus que nos visita no momento da angústia, aleluia, o nosso socorro, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu quero pegar aqui uma partezinha aqui que está só na minha revista, do professor que tem, segundo Mateus Henry, ressalta: mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, envolvidos em guerras e contidos com tumultos, e os seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que os seus poderes se unam contra a igreja e o povo de Deus com o único objetivo de arruiná-los, e cheguem muitos próximos de atingi-los, nem assim temeremos, por sabermos que todos estes problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Para a igreja. Irmão, eu estava vendo alguns vídeos esses dias, não sei se os irmãos já viram, me parece que na Coreia do Sul, né, a destruição dos templos, irmãos, evangélicos, um absurdo, igrejas tão bonitas sendo dinamitadas, sendo jogadas para o chão, para tentarem conter, irmãos, o crescimento da igreja. A China, por exemplo, é anticristã. Japão, são difíceis para quem exercita essa crença em muitos lugares do mundo. Infelizmente, aleluia. Então a gente vê, irmãos, que há uma necessidade de, no momento de caos, nós nos assegurarmos naquilo que nós temos. Às vezes eu me pergunto, se nós fôssemos provados a ponto de ver um sofrimento, irmãos, no nosso corpo pela fé em Cristo Jesus,
como será que nós comportaríamos? Nós não estamos vivenciando isso aí. Mas lá para fora, bem distante, tem muitos sendo degolados por amor a Cristo. Então, irmãos, a gente vê isso acontecer por lá, essas dificuldades, e nós não vamos louvar e glorificar a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem nos permitido viver numa oportunidade tão grande de servi-lo, de virmos para a presença de Deus. Imagina, irmãos, se numa facilidade dessa, nós não tivermos motivos para agradecer, exaltar, adorarmos a Deus, imagine na luta, imagine na perseguição. Será que como vai reagir a igreja do Senhor? Vai esconder? Vai negar a Cristo? Ou nós vamos ser determinados? Eu sou, custe o que me custar, mas eu sou fiel ao meu Deus. Você é cristão? Você defende a tese assim, assim, assim? Sim, sou eu. Então, meus amados, nós somos altamente privilegiados. Glórias a Deus. Para nós terminarmos, não vamos ter como nós andarmos até o final. No tópico 2.3, a agitação das nações e o cessar das guerras. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações, expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Está vendo, meus irmãos? O que acontece? O multiplicar das ciências de que Jesus falou, ela acompanha os finais dos tempos. Então, hoje, irmãos, nesse multiplicar das ciências é a questão do saber, do conhecimento. Então, a gente tem visto, por exemplo, presidentes que tomam a cadeira dos seus países e se tornam verdadeiros ditadores. É para ser assim e vai ser assim. E aquilo vem para a sociedade. E agora a sociedade, muitas das vezes, é obrigada a agir ou se comportar daquela forma. Não é mesmo? Por exemplo, nós estamos tudo assim por força de decretos. Mas nós entendemos, não é uma questão que nos confronta com a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Estamos fazendo a nossa parte para que não chegue a nós essa destruição e não chegue à nossa família essa destruição. Aleluias. Mas se chegar outras ideias ou outras formas de conhecimento e ordenanças de muitos daqueles que estão acima de nós, no poder, por não crer em Deus, em muitos momentos nós vamos ter que dizer, não, isso aí nós não fazemos. Isso aí nós não fazemos. Os irmãos já vê claramente que no nosso país já surgiu, então, leis aí, irmãos, leis aberrantes, de que se for preciso de fazer, nós temos que fazer. E nós não, dentro do contexto do que nós conhecemos, e o Deus que nós servimos, nós não podemos fazer. E se a lei vem para dizer, se não fazer, então haverá processo, haverá prisão. Certamente, irmãos, que assim então vai ser. Nós vamos ter que ir, se estas leis chegarem. Então, irmãos, há coisas que, infelizmente, nesse tempo de hoje, a gente tem como, por exemplo,
uma participação necessária para a escolha, para entendermos quais são os propósitos de muitos dos nossos candidatos que se propõem a governos. O que ele está pregando? O que ele está dizendo que se ele ganhar, ele vai ser, ele vai fazer, ele vai permitir. O povo de Deus é o único povo com a capacidade de extrair o melhor dessas pessoas. Aleluias. Os irmãos entenderam? Mas não vamos, irmãos, perder o contato com esta fé que nós possuímos. Não seja por dificuldade alguma. Meus irmãos, a acomodação é uma das coisas preocupantes da Igreja do Senhor nesses últimos tempos. A frieza espiritual. Parece que há muita gente no rol de membro da igreja, mas a experiência com Deus, ao definir para com esse Deus, parece que muitos ainda não entendem. E é o que eu estou dizendo para os irmãos. Irmãos, nós não sabemos que hora essa praga vai cessar. Nós não somos capazes de entender que se cessar essa, vai vir então tempos de bonança. Talvez feche essa e abra outra. Porque é assim que o Senhor disse que será. E muita gente está dizendo, desse momento, irmãos, e comparando biblicamente, muitos dos nossos mestres, pastores, estão dizendo, são as dores de parto. Isso está sendo descrevido como as dores de parto. As irmãs entenderam bem. A igreja entendeu bem. Após essas dores, essas contrações, virá o filho. Então nós subentendemos que é um momento que nós precisamos de estar, irmãos, nada mais, nada menos do que firmes para com o nosso Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando a cada momento. Eu quero aqui agradecer os nossos irmãos e também os nossos amigos internautas que estiveram conosco. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.